Bom, gente, a aula de hoje, então, é sobre a introdução à cinemática, tá? E a gente vai falar um pouquinho, então, de deslocamento escalar, que é o ΔS, intervalo de tempo, que é o ΔT, as suas unidades no sistema internacional e como faz, então, para converter, tá? Então, o primeiro que a gente vai começar falando é sobre o deslocamento escalar, que é o ΔS. Tá? ΔS nada mais é do que o ponto inicial até um ponto final, tá? Lembrando que o espaço é a partir de um zero arbitrário. Então, o que eu preciso saber para calcular então o ΔS? A posição inicial, da onde ele está partindo, até a posição final, que é onde ele vai chegar, tá? Então, posição final menos posição inicial S0, tá? Então, a gente está partindo de um ponto A, aqui a gente vai chamar então de S0 e vai chegar num ponto final, que é o S, tá? Esse deslocamento desse ponto inicial até o ponto final é o ΔS, que é o deslocamento escalar, certo? O exemplo que eu dei para vocês, vai aparecer agora aí na folhinha, na telinha. O exemplo que eu dei para vocês dizia o seguinte: um móvel parte do quilômetro 21, então aqui eu estou no quilômetro 21 e chega no quilômetro 56 de uma estrada, tá? Qual é o deslocamento em quilômetros e no sistema internacional, tá? Lembrando que a unidade do sistema internacional para deslocamento é o metro, tá? Então, eu vou trabalhar sempre em metro. Para passar de quilômetro para metro, eu tenho que lembrar que 1 quilômetro ali tem 1000 metros, ok? Então, agora a gente sabe o quê? Então, o móvel partiu então do quilômetro 21 e chegou até o quilômetro 56 de uma estrada ou de uma rodovia, tá? Então, aqui a posição inicial, aqui a posição final. Para mim calcular, então, o ΔS, pego o quilômetro da onde ele chegou, que é o 56, diminuo, então, do ponto de partida, que é o 21. Certo? Então, aqui eu tenho um ΔS de 35, a unidade aqui está em quilômetros. Como que eu faço para transformar em metros? Uma maneira bem simples é substituir o quilômetro por quanto ele vale em metros. Então, eu pego aqui, ó, eu tenho 35, eu substituo aqui, ó, o quilômetro, vamos abrir um parênteses aqui, e eu vou multiplicar, então, por quanto vale um quilômetro, que é 1000 metros. Então, ΔS nada mais é do que 35.000 metros, certo? É assim que faz o deslocamento. Se eu tiver em metros e quiser saber ao contrário, eu quiser saber quanto equivale em quilômetros, em vez de eu multiplicar, eu vou dividir por 1000 e aí eu vou achar então em quilômetros, certo? Agora a gente vai falar então de intervalo de tempo, tá? A unidade de medida de tempo são várias, tá? Mas no sistema internacional a unidade para medir tempo é o segundo. Então o tempo ele é medido em segundos. Mas a gente conhece que durante o dia
durante um mês, durante um ano, um milênio, um século, tá? Tudo isso são unidades de medida de tempo. A gente está mais acostumado a falar de tempo falando em horas, tá? A gente então mede horas para falar de tempo, a gente também fala em minutos, mas a unidade de tempo no sistema internacional é segundos, certo? Como que eu faço então para transformar horas em segundos? Então, uma hora eu sei que ela tem 3.600 segundos, certo? Um minuto eu sei que ele tem 60 segundos. Essas são as medidas mais comuns. Lembrando que um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, então tudo isso envolve uma multiplicação ou uma divisão, dependendo do que tu quer saber. Então, o que é o intervalo de tempo, tá? O intervalo de tempo é o ΔT, tá? Sempre que eu falar numa variação, no intervalo, é um delta, tá? O ΔT, ele depende então do tempo final e do tempo inicial. Então, medida de tempo final menos tempo inicial, certo? Como que eu faço então? Eu tenho ΔT igual T final, tempo final, menos T0, que é o tempo inicial, tá? Olhando o exemplo que eu vou botar agora na telinha, é o seguinte: qual o intervalo de tempo de um automóvel que partiu às 10 horas de uma cidade e chega às 14 horas ao seu destino, após percorrer uma distância? E ele está pedindo no sistema internacional. Então, vamos lá. Então, eu saí de um ponto, aqui a medida de tempo, tá? Eu parti às 10 horas, que é o meu tempo inicial, e eu cheguei no tempo final, que é às 14 horas, certo? Então, eu parti às 10 horas e eu cheguei às 14 horas. Qual é o meu intervalo de tempo, ou seja, o tempo que eu levei para me deslocar de um lugar até o outro? Então, ΔT vai ser igual a 14 horas, que foi o horário que eu cheguei, menos 10 horas, que foi o horário que eu saí. ΔT, então, vai ser igual a 4 horas. Mas ele está pedindo no sistema internacional. Então, eu tenho que transformar essas 4 horas em segundos, certo? Então, a maneira mais fácil que eu tenho de transformar horas para segundos é multiplicando aqui onde eu tenho o H, eu abro parênteses e substituo quando ele vale em segundos. Então, eu sei que ele vale, uma hora equivale a 3.600 segundos. Então, o ΔT vai ser igual, então, a 14.400 segundos. Certo? Tem um esqueminha que eu vou botar para vocês agora na telinha. Esse esquema, gente, ele diz como faz para transformar tanto de horas para segundos, quanto de horas para minutos, de horas para segundos. Quanto o inverso, tá? Quando eu tô com segundos, eu quero transformar então para minutos ou para horas, tá? Então, quando eu tô em horas e eu quero transformar, eu vou botar aqui para vocês então, tá? Eu tenho horas, minutos, segundos, tá? Quando eu tô em horas e eu quero passar para minutos, eu multiplico por 60. Quando eu tô em minutos e eu quero passar para segundos, eu também multiplico por 60. Agora, quando eu estou em horas
e eu quero pular direto para segundos, eu multiplico por 3.600, tá? Lembrando que quando eu quero fazer o inverso, quando eu estou em segundos e eu quero passar para minutos, eu divido por 60. Quando eu estou em minutos e quero passar para horas, eu divido por 60. E quando eu estou em segundos e quero transformar para horas, quando eu estou em segundos e eu quero passar para horas, eu divido por 3.600. Certo? Esse é o esqueminha. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, a gente retorna fazendo exercícios. Valeu, galera!